Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso pão diário desse dia de hoje, queridos e queridas, eu quero estar fazendo a oração do Pai Nosso. Vamos nesta manhã convidar, nesta oração, para que o nosso Pai Nosso venha estar conosco, hoje e sempre. E fazermos a oração que o nosso Pai nos ensinou. Em que lá em Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém, amados? Então, a palavra de Deus diz assim: Vós orareis assim, diz no verso 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui diz assim no Pai Nosso, a oração envolve a adoração ao Pai Celestial. Como Pai, Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco. Em Cristo, temos acesso ao Pai em todo o tempo para adorá-lo e expressar-lhes as nossas necessidades. Deus, como nosso Pai, não significa que Ele seja como um pai terrestre, que tolera o mal nos filhos ou que deixa de discipliná-lo corretamente. Deus é um Pai santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que o chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. Logo, como Pai Celeste, Ele pode castigar tanto quanto abençoar, reter tanto quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência para com Ele. Santificado seja o teu nome. O que é que quer dizer isso? O maior empenho em nossas orações e na nossa vida deve concentrar-se na santificação do nome de Deus. É da máxima importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado em nossas orações e em nosso viver diário. Devemos ter o máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível que o expõe à vergonha pública. O outro é: venha o teu reino. Como é isso, venha o teu reino? A oração deve ocupar-se com o reino de Deus na terra, agora que com seu pleno cumprimento no futuro. Devemos orar pela vontade de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus, no novo céu e na nova terra. Devemos orar pela presença e manifestação espiritual do reino de Deus agora. Isso inclui a operação do poder de Deus entre o seu povo para destruir as obras de Satanás, curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça e derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. No estudo, seja feita a tua vontade, é orar. Seja feita a tua vontade significa que anelamos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Podemos conhecer a vontade de Deus primeiramente através da Bíblia, que é a sua vontade revelada, e através da direção do Espírito Santo no nosso coração. A vontade de Deus ela é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e sua justiça prevaleça entre nós.
o pão nosso de cada dia. A oração a oração do Pai Nosso a cada dia deve conter petições concernentes à nossa necessidade diária. Perdoar assim como nós perdoamos. Na oração devemos tratar dos nossos pecados e também estar disposto a perdoar aqueles que nos fizeram mal. E o estudo finalizando, livra-nos do mal. Todos os crentes são objeto especial da hostilidade e dos maus propósitos de Satanás. Por essa razão, nunca devemos esquecer de orar para que Deus nos livre do poderio e das tramas do inimigo. Então, aqui no estudo, Deus, Ele nos ensina que nós devemos ser obediente à palavra dEle, né? Para que Ele possa sempre estar nos livrando do poderio das trevas, das tramas de Satanás. Então vamos tomar posse nesta manhã da oração do Pai Nosso, né? Em que nos ensina e nos adverte em como nós devemos iniciar o nosso dia, né? Convocando a presença de Deus nas nossas vidas, chamando a presença de Deus para as nossas vidas, né? Reconhecendo a soberania de Deus, o senhorio de Deus, para que nós venhamos a passar o nosso dia na presença de Deus. Precisamos, né, fazer a oração do Pai Nosso. Precisamos reconhecer que precisamos da presença do nosso Pai, Deus. E termos essa intimidade na oração, de convocar a presença dEle. Como é lindo dizer, Pai Nosso que estás nos céus. Isso envolve a adoração ao Pai Celestial. Santificado seja o teu nome, o maior exemplo da nossa oração e na nossa vida, que deve concentrar-se a santificação do nome de Deus. Venha o teu reino. A oração deve ocupar-se com o reino de Deus aqui na terra, né? Com seu pleno cumprimento no futuro, né? De estarmos voltados na oração pela volta de Cristo e pelo estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Seja feita a tua vontade. Quando a gente diz ao Senhor, seja feita a tua vontade, né? Significa anelarmos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. O pão nosso de cada dia, né? É uma oração que deve conter petições concernentes à nossa necessidade diária, né? Que o pão nosso de cada dia, tudo aquilo que necessitamos no nosso dia, seja saúde, né? Seja alimento, seja fé espiritual, né? Seja a entrega a Deus. Quando nós dizemos, Pai, o pão nosso de cada dia, o que é que Deus tem para nós nesse dia de hoje? Vamos alimentarmos espiritual na palavra dEle, nos alimentarmos, né, na presença dEle. O outro perdoa assim como nós perdoamos. Que nós devemos tratar dos nossos pecados, né? E que nós devemos estar dispostos a perdoar. Livrar-nos de todo o mal. Todo cristão, todo crente temente a Deus são objeto especial da hostilidade, né, e dos maus propósitos de Satanás. Então temos que ter esse cuidado, né, de nós não estarmos fazendo nada para que venha fortalecer o mal, mas que nós venhamos a combater este mal, pedindo a Deus todas as manhãs para livrar-nos do mal, né? Que nós nunca devemos esquecer de que precisamos estar orando, buscando a presença de Deus, o poderio de Deus, né? Para que Deus possa destruir as fortalezas de Satanás
Então precisamos orar, nos fortalecer, nos guerrear, né? Nos estarmos como soldados valentes, pronto para uma nova batalha. Então vamos, queridos do Senhor, fazer oração nesta manhã, pedindo a Deus que nós venhamos a ser pessoas como soldados valentes, prontos para uma nova batalha de um novo dia. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar neste dia a nos ensinarmos a sermos soldados valentes, que nós precisamos estar prontos e aptos para fazer a vontade de Deus e ter o cuidado para não alimentar as hostilidades do inimigo, mas que nós venhamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com oração, temente e fervorosa ao nosso Deus, que o nosso Deus ele é sublime, o nosso Deus ele é um Pai amoroso, um Pai cuidador. Então assim eu faço essa oração nesse dia de hoje e apresentando a minha vida, a vida de cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, nos revestir sempre com a palavra dele e nos capacitar a que nós venhamos sempre estar no caminho do Senhor. Amém, amados? Assim eu deixo essa oração desse dia de hoje do Pai Nosso e que nós venhamos a nos revestir todos os dias com esta oração. Amém? Deus abençoe a nós todos.